Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu irei fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist Psicofarmacologia. Então aqui eu irei fazer a parte 2 no que diz respeito à temática relacionada ao mecanismo de tolerância, né? Na parte 1 eu falei sobre a tolerância inata, que é a tolerância genética, e aqui eu irei falar sobre a tolerância adquirida, né? Que é aquela que vai se desenvolver com o passar do tempo. Então, 3 classes de mecanismos determinam o desenvolvimento da tolerância adquirida. Quais que são? O mecanismo da tolerância farmacocinética, da farmacodinâmica e da aprendida. A gente vai ver cada um desses tipos de tolerância, né? Para que a gente possa ter uma visão abrangente de como que se desenvolve a tolerância adquirida. Então, tratando-se da tolerância farmacocinética, né, surge quando há o aumento da capacidade de metabolizar ou excretar a droga ao longo do tempo, né? Nos vídeos iniciais eu falei sobre a metabolização da medicação, a excreção, então é importante quem não assistiu voltar lá para assistir, para entender como é que funciona, né, o mecanismo da farmacocinética, que vem a ser aí um dos mecanismos, um dos movimentos que estão aí dentro desse contexto da tolerância farmacocinética. Então, o metabolismo da droga é acelerado. Falar em metabolismo da droga é falar em inativação. Então, se esse metabolismo da droga é acelerado, mais rapidamente essa droga será inativada, né? Então, se mais rapidamente ela será inativada, consequentemente esse organismo será mais tolerante a essa droga, né? Mais frequentemente ela será inativada porque aumenta aí a atividade das enzimas que metabolizam os medicamentos no fígado. Quanto mais rápido há essa metabolização, essa inativação, mais rápida essa droga será excretada, mais rápido ela será colocada para fora do organismo, né? Então, consequentemente, esse organismo vai ter, claro, uma tolerância maior a essa droga, aos efeitos dessa droga. Na maioria das vezes, o aumento do metabolismo é atribuído à síntese, ou seja, à produção induzida de enzimas metabólicas, como, por exemplo, o citocromo P450, que é uma das enzimas aí que estão envolvidas, né, nessa metabolização da droga. Falei também anteriormente sobre essa enzima, certo? Então, a tolerância farmacodinâmica, saindo aí da tolerância farmacocinética, a tolerância farmacodinâmica, o mecanismo mais importante desse tipo de tolerância é causado por alterações na interação droga-receptor, né? Há uma diminuição, né, do número de receptores. Então, se há uma diminuição do número de receptores, há uma alteração aí na influência dos efeitos dessa droga no organismo. A droga ela só surte o efeito quando ligada, quando interage com o seu receptor. Então, se há uma diminuição desses receptores, consequentemente vai haver uma alteração, né, no que diz respeito a essa droga surtir o efeito esperado, né? E, enfim, essas alterações podem também incluir a diminuição, ou seja, pode incluir aí a afinidade, a diminuição da afinidade do receptor pelo medicamento. Se há uma alteração nessa afinidade, então, consequentemente, vai haver uma alteração quanto ao efeito da droga no organismo, visto que eu já falei para vocês que a droga ela só surte efeito no organismo quando em interação com
o seu receptor. Então, se há uma diminuição do número de receptores, se há uma diminuição na afinidade da droga com o seu receptor, consequentemente vai haver uma alteração no que diz respeito ao efeito da droga, né? Então, outra forma de tolerância que está dentro aí do âmbito, do contexto da tolerância adquirida, é a denominada tolerância aprendida, né? Na tolerância aprendida, uma droga, ela produz alterações compensatórias que não tem relação com a sua ação, né? Qual que vai ser essa tolerância aprendida aí, afinal, se não está relacionada com a ação da droga, está relacionada com o quê? Né? O mecanismo mais comum de tolerância aprendida é a tolerância comportamental, né? Na qual a pessoa aprende a modificar o seu comportamento para ocultar os efeitos da droga. Então, por exemplo, uma pessoa que já esteve alcoolizada várias vezes, ela pode aprender a ocultar os sintomas da intoxicação, né? Então, um exemplo, quando uma pessoa ela começa a ficar alcoolizada, ela vai ter aí uma alteração na fala, ela tende a ter uma fala arrastada, né? Ela vai ter uma falta de coordenação, né? Então, ela acaba, quando ela se alcooliza de forma habitual, ela aprende a condicionar, né, esse comportamento. Ela aprende a disfarçar, digamos assim, a fala arrastada, a falta de coordenação, de modo que ela vai se parecer menos embriagada e assim, ao se mostrar, né, no meio social menos embriagada, ela tende a consumir mais álcool, né? Porque, enfim, se para as pessoas com as quais ela está bebendo, ela não parece tão embriagada, as pessoas não vão ter, por exemplo, o cuidado de dizer: ah, fulano, para de beber porque tu já estás embriagado, né? Então, ela aprende a ocultar o comportamento, né? Ela aprende a não se mostrar tão embriagada para que ela possa beber mais sem ser percebida, né? Então, com o passar do tempo, o organismo começa a adquirir essa tolerância de fato aos efeitos da droga, né? Aos efeitos aí, nesse exemplo específico, aos efeitos aí do álcool, tá certo? Bom, então é isso, gente. Eis aí a gravação final correspondente aos mecanismos de tolerância, né? Então, a tolerância adquirida, ela abrange aí 3 outros tipos de tolerância: tolerância farmacocinética, tolerância farmacodinâmica e a tolerância aprendida, certo? Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.